Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que nos concede essa oportunidade nesta noite para aprender um pouco mais a respeito da sua bendita palavra. De antemão, quero agradecer aqui, pastor Joel, aqui na pessoa do pastor Cássio, que o representa. Louvamos a Deus por isto. Colocar uma lupa aqui para ajudar. Não tem jeito, né? A base para o nosso estudo, conforme os irmãos podem ver no boletim, Isaías 46, do verso 8 ao 11. Que já diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim eu disse, e assim acontecerá, eu o determinei e também o farei. Hoje falamos sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Bem sabemos que são temas bastante calorosos em debates, porém hoje nós vamos nos ater aqui um pouco mais sobre a soberania de Deus, algo muito importante para que nós possamos entender melhor sobre o relacionamento com Ele, com Deus, e é de suma importância para nós. Iniciando aqui sobre a nossa introdução, esse assunto ele é bastante sério, né? E pode ser até difícil de se entender, que não podemos confiar em nós mesmos para chegarmos a um entendimento sem o próprio Deus nos falar sobre ele. É muito importante para que nós possamos confiar no que Deus está nos ensinando. Então, o próprio texto que nós já lemos anteriormente fala muito bem sobre isso. No verso 9, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Portanto, a questão nesse texto é a singularidade de Deus entre todos os seres do universo. Entre todos os seres do universo. E ele está sozinho em uma categoria. Ninguém é como ele. A questão é o que significa ser Deus. Quando algo está acontecendo, ou algo está sendo dito ou pensado, e Deus responde, eu sou Deus. O que ele faz no verso 9, o ponto é, será que estamos agindo como se não soubéssemos o que significa ser Deus? É importantíssimo sabermos disso, porque nós não devemos nos esquecer. Na verdade, às vezes, nós temos que lembrar de quem nós somos, que nós somos servos. E se lembrarmos que somos servos, então, automaticamente lembraremos que há um ser acima de nós, superior a nós, que criou todas as coisas. Então, isso seria de fundamental importância, saber o que significa ser Deus.
E, à luz disso, do que significa ser Deus, ele mostra para nós o que significa. Ou seja, que ele, no verso 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, aqui já aprendemos duas coisas importantes. Duas coisas temos aqui importantes que nós aprendemos. É que ele estabelece como as coisas terminam muito antes de acontecerem. E ainda, que ele controla não apenas eventos naturais, mas também eventos humanos, ou seja, obras, coisas que ainda não foram realizadas, não foram efetuadas. Por isso que ele enfatiza no verso 10, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, é como se o Deus estivesse dizendo para ele, eu sei o que estas ações serão muito antes de serem feitas, eu já sei. E às vezes até mesmo nós, quando estamos estudando a palavra e vemos alguma promessa de Deus que foi cumprida exatamente como ele falou anteriormente, fica fácil para nós vermos, né? E às vezes nas entrelinhas parece que não concordamos, mas como que isso? Como que Deus, por exemplo, falou para Isaac que havia no ventre da esposa o maior serviria o menor? Como que seria isto? E depois, a conduta, o comportamento, o caráter de um bem distinto do outro, veio a ser aquele que Deus amou, Jacó, e aborreceu Esaú. Para nós olharmos assim é muito fácil, porque estamos lendo a história como foi realizada. Porém, se tivermos a capacidade de vermos isso como Deus realizou exatamente como ele prometeu. Uma coisa que é bom entendermos é que Deus pode até mostrar a obra acabada, mas não vai revelar o processo. Eu vou repetir para você guardar isso. Deus pode até mostrar a obra acabada, mas não vai revelar o processo. Porque ele se revela no meio do processo. Revela você e a sua capacidade também no processo. Você vai entendendo como é a soberania de Deus em cada detalhe que vai se ajustando com o decorrer do tempo. Meus irmãos, o nosso pastor chegou. Amém, pastor. Glória a Deus. Agora, já no seguinte, dando sequência, agora neste ponto, você pode até dizer, o que temos aqui é a doutrina da presciência de Deus, não a doutrina da sabedoria, da sua soberania. Podemos dizer que você está certo, mas na próxima metade do versículo, Deus nos diz como ele conhece de antemão o fim e como ele conhece de antemão as coisas que ainda não foram feitas. E reiterando aqui o verso 10, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Quando Deus anuncia antecipadamente o que vai acontecer, em outras palavras, o modo como Deus anuncia a sua presciência é anunciando o seu conselho e propósito estabelecidos. Quando Deus anuncia o fim, muito antes de acontecer, o que ele diz é, o meu conselho será firme. Não importa o que vai acontecer dos planos do homem, mas o que Deus planejou, isso vai acontecer. Por isso que o salmista diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Então ele não está limitado a nada. Embora que, exceto uma situação que pode limitar Deus,
que ele não pode fazer. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Então, quando ele fala, quando a profecia ou a promessa é lançada, então para Deus, isso já se cumpriu. Ele já enxergou a sua promessa sendo realizada. Agora, o processo para chegar até lá é outra coisa. O que significa que a razão pela qual Deus conhece o futuro é porque Ele planeja o futuro e o realiza. O futuro são os planos de Deus sendo estabelecidos, o futuro é o propósito de Deus sendo realizado por Deus. Então, o versículo seguinte, o verso 11, dá uma clara confirmação sobre o que Deus está dizendo. Porque assim eu disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Em outras palavras, a razão pela qual o que eu falo se realiza é porque elas são os meus propósitos e porque eu mesmo os cumpro. Podemos dizer aqui, meus irmãos, que o reconhecimento da sabedoria de Deus é a base principal do relacionamento entre o homem e Deus. Ou seja, afirmando que Deus possui autoridade suprema e controle sobre toda a criação. É isso que é a base do relacionamento de Deus com o homem ou do homem com Deus. O homem precisa reconhecer isso, que ele é criatura e não criador. E nós sabemos que tudo isso, né, Deus tem um propósito em todas as coisas. E podemos dizer que Deus não é um vidente, nem um adivinho. Ele não tem uma bola de cristal, ele sabe o que está por vir, porque planeja e executa o que ele planeja. Reiterando o verso 10, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele não tem dúvida e se pergunta se alguém assumirá a responsabilidade de cumprir. E farei toda a minha vontade. Assim, com base nesse contexto, nós podemos dizer que a soberania de Deus, ele tem a autoridade, ele tem a liberdade, a sabedoria e o poder, ou seja, legítimos para cumprir tudo o que ele promete que aconteça. Quando Deus diz, e farei toda a minha vontade, ele quer dizer, não acontece, exceto aquilo que é a minha vontade. Se algo acontecesse sem que Deus o pretendesse, ele diria, não era o meu propósito que isso ocorresse. Como Deus é Deus, ele não faria isso, ele não teria o plano C, porque Deus tem o plano A e o plano B. O plano de Deus é fazer o plano A dar certo. Então não existe o plano C. Então ele vai se revelar para nós como cumprindo o seu propósito. E poderíamos dizer que ele diria, eu tinha como propósito essa outra coisa, o qual não aconteceu. Isso não sucederia com Deus. Diante da sua sabedoria, diante da sua soberania em relação ao homem. Então, se alguém, é claro, depois de passar tempos perguntando se Deus vai cumprir ou não aquilo que prometeu a seu respeito, a resposta para isso seria: mantenha-se o seu foco em Deus, porque aconteça o que acontecer, Ele vai realizar. Buscando sempre o que está acima do homem, porque a soberania vem de cima. Isso me faz lembrar quando Deus fala para Moisés, Moisés, vai e constrói então o tabernáculo. E dá as suas medidas, também o tipo de material, cores. E Deus não falou nada sobre o piso.
O tabernáculo estava sempre as coisas indicando para cima, ou seja, indicando que para onde deve se olhar é para cima e não para a terra. Era para sair da terra para ficar diretamente ligado com Deus. O plano era sempre mostrado para Deus e não para a terra, porque às vezes nós precisamos nos envolver nisso e deixar a terra para nos envolvermos completamente, plenamente com Deus. Então ali já estava indicando que era para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Glória a Deus. A extensão da sabedoria de Deus pode ser difícil de entender para alguns. E quando somos confrontados com essa verdade, todos nós enfrentamos uma escolha. Vamos nos afastar de nossos planos e louvar o poder e a graça de Deus e nos submetermos alegres à sua soberania absoluta? Ou vamos endurecer nosso coração e resistir a Ele? Veremos a sabedoria de Deus que Ele é a nossa única esperança de vida em nossa morte, nossa única esperança de respostas às nossas orações, nossa única esperança de sucesso em nossos planos, nossa única esperança nos tempos de sofrimento. Essa é a questão com a qual precisamos lidar. Por mais difícil que pareça, as nossas mentes limitadas, queremos ser que seres humanos, anjos e demônios precisam fazer o que Deus ordena. Deus nos deu uma vontade. Como faremos uso disto faz diferença eterna. Vamos aqui entender, meus irmãos, a soberania de Deus em governo em eventos naturais e também eventos humanos. Deus é soberano sobre o que aparentam ser os atos mais comuns do mundo. Provérbios 16, 33, que diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição, ou em outra tradução diz, do Senhor procede toda decisão. Até que mesmo quando o homem planeja, toda a questão é decidida por Deus. E no próprio capítulo 16 de Provérbios, lá no primeiro já diz assim a palavra de Deus: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o verso 3, confia ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 19, 21 ainda, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você está conseguindo entender como é a soberania de Deus? Ou seja, não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Mateus 10, 29 a 30 diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ceitil era a menor parte do denário na época, que era uma das moedas na época de Jesus. Ela equivalia a um dia de trabalho, o denário. Então, o ceitil era a menor parte de um dia de trabalho. Podíamos considerar como 1/5 do dia de trabalho. Então, era um valor bem ínfimo. Então, por isso que ele disse que não se vende 2 passarinhos por um ceitil, porque depois ele complementa dizendo que nós valemos muito mais. Ou seja, para ele nós temos um valor inestimável. E aqui cabe sempre lembrar, né, que às vezes algumas pessoas pronunciam certa frase: não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus.
ou seja, se relacionando à permissão de Deus, que tudo depende da permissão de Deus, que em outras vezes já vimos como relativo ou absoluta, independente, ela é soberana. A soberania de Deus está vinculada a essas decisões, embora que essa frase ela não está explícita na Bíblia. Você não vai encontrar um texto dizendo não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Isso aí não está em outro lugar. Está em outro lugar escrito isso, mas às vezes nós citamos isso como uma referência sobre a permissão de Deus. Desde as bactérias até as estrelas nas galáxias, Deus governa o mundo natural. No livro de Jonas, Deus manda um peixe para engoli-lo, Deus manda que uma planta cresça e ordena a um verme matá-la. E muito acima da vida dos vermes, as estrelas se posicionam e se mantêm em seu lugar sob o comando de Deus. Verso 26 de Isaías, no capítulo 40, diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta do seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da sua grandeza, das suas forças e pela fortaleza do seu poder? Nenhuma faltará. Quanto mais então os eventos naturais deste mundo, desde o clima até os desastres, passando por doenças e deficiências até a morte. Salmo 147, 15 ao 18, diz assim: quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. E até nos detalhes a soberania de Deus está presente, seja na neve, na chuva, no frio, no calor, vento, furacões, aonde nós imaginarmos, tem a soberania de Deus. Se Deus quiser com um dedinho colocar no meio do furacão e mandar que ele vai para lá ou vem para cá, é a soberania de Deus. Se Jesus, quando estava no barco, levantou e disse: aquieta-te, cala-te, dá para se ter uma ideia da soberania de Deus, muito explícita dessa forma. Em Marcos 4,39, ele disse exatamente isso. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então ali eles se aquietaram e houve bonança, porque respeitaram a soberania de Deus. O que significa que, se tais eventos ocorrem, é a vontade de Deus que ocorram. Em Amós, no capítulo 3, verso 6, diz assim: tocar-se-á a buzina ou trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? É a Bíblia dizendo. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? É claro que existem alguns pormenores aqui para que se entender isso, como se alguém disser: então significa que Deus ele vai praticar o mal? Não. Por isso Tiago diz que Deus ele não é tentado e não se deixa tentar pelo mal. Mas ele usa o quê? Um serviço terceirizado, para que as coisas aconteçam segundo a sua soberania. E quando aos outros, sofrimento desta vida. E disse-lhe o Senhor, lá em 1 de Pedro, no capítulo, Êxodo 4,11, diz assim: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, o cego? Não sou eu o Senhor?
E Pedro também, na primeira carta, 4,19, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Quer soframos por uma circunstância ou pela maldade de outros, Deus é quem finalmente decide se viveremos ou se morreremos. Deuteronômio 32, 29 diz assim: vede agora, que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Jó, expressando também, no capítulo 1, verso 21, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Independente das circunstâncias, Jó reconheceu que tudo estava no controle de Deus. Que a soberania dele estava sendo revelada ali. Ele reconheceu que Deus estava no controle. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava declarando isto, que estava reconhecendo que Deus estava no controle das coisas. Agora, nós imaginamos que a soberania de Deus nas ações humanas também não é diferente. Quando olhamos o mundo natural e consideramos as ações humanas e das escolhas humanas, a soberania de Deus ainda é incrivelmente presente. Nós podemos votar nas eleições políticas, no candidato, porém, não se iluda, até nisso o resultado vem do Senhor. Somente o soberano pode fazer isso. Daniel 2, 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. E nós podemos dizer que não importa quem seja o próximo presidente, ele não governará, mas será governado. Provérbios 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. E podemos aqui, fechando esse ponto, e quando ele se envolver em assuntos estrangeiros, ele não será decisivo, Deus o será. Até mesmo quando os homens fizeram o seu pior erro, sem saber se estavam cumprindo a vontade de Deus. Veja só, Lucas 18, 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o aceitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, o pior pecado que já aconteceu fazia parte do plano de Deus. E por esse pecado, o pecado morreu. Acelerando aqui para nós encerrarmos, a soberania de Deus em cada indivíduo. Nossa salvação foi garantida no Calvário sob a soberana mão de Deus. E se você é um crente em Jesus, se você o ama, você é fruto de um milagre. Deus nos deu o dom da fé. Em Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos gloriar de nada em nossa salvação. Um milhão de coisas horríveis podem ter acontecido em sua vida, mas se você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode escrever sobre cada um desses horrores as palavras de José. Gênesis 50, 20. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, no meu entendimento, no nosso entendimento, a soberania de Deus sobre todas as coisas não pode ser resistida ou impedida. E essa soberania
é aplicada de acordo com a sua sabedoria, justiça e infinita misericórdia. A misericórdia de Deus é tão difícil de expressar, que ela é tão imensa, até que o pregador Eclesiastes, ele nos orienta: não sejais demasiado justo. Parece que é para a gente ser injusto, não é não, pastor? Mas não. No Brasil, em relação ao direito, quando uma lei é injusta, o juiz deve aplicar justiça. Então, para nós entendermos melhor esse texto que Salomão escreveu, ele está dizendo: não quer dizer que você deva ser injusto. Pelo contrário, seja misericordioso. Aonde você não puder ser mais justo, use da sua misericórdia. Foi o que Deus usou conosco. A sua misericórdia, a sua paciência para nos alcançar. Será que não limitamos a vontade de Deus com nossos desejos desgovernados? Partindo para o encerramento, soberania de Deus, Eclesiastes 3, 1 a 8 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. É bom nós sabermos também que há uma diferença dentro dessa soberania de Deus, existe a autoridade e poder. A autoridade é uma capacidade de influenciar alguém a realizar algo sem forçá-la, sem coagi-la a fazer. Ou seja, ela vai fazer voluntariamente. Em relação ao poder, já é diferente. Capacidade de forçar ou coagir alguém a fazer, independente da vontade. Observe que em Lucas 9, 1, Jesus chamou os seus discípulos, nós lemos anteriormente. Diz a Bíblia que, tendo convocado os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade, demonstrando que havia distinção naquilo que ele estava concedendo para que eles realizassem a obra de Deus. E aqui, quando nós tocamos sobre a autoridade de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre o poder de Deus, a liberdade de Deus, nós estamos declarando a sua soberania. Não por nada que Deus estabeleceu os mandamentos, os 10 pelo menos, imagina se fosse mais, mas ainda bem que ele só deu 10, que já é difícil. Então teríamos mais dificuldade ainda, mas ele deixou declarado 4, pelo menos, que seria de relacionamento com ele. E os demais, relacionamento do homem com o seu próximo. Por isso que Jesus falou que um outro mandamento ele dava: amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e amai o próximo como a ti mesmo. Ele estava aqui, ou seja, resumindo a primeira parte dos 4 mandamentos, entre os 10, como relacionamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e os demais falando do relacionamento do homem com o seu próximo. Agora, note que no capítulo anterior que nós lemos de Eclesiastes,
O pregador fala sobre o seu entendimento que o homem tem uma vida fútil em relação ao ciclo repetitivo da vida, debaixo do sol. E no capítulo 3, ele observa mais uma vez a falta de sentido da existência humana, só que agora à luz de alguns eventos que ocorrem durante a vida do homem, de acordo com o plano de Deus. Isto é um esforço inútil o homem tentar mudar sua sorte, visto que tudo vai continuar acontecendo de acordo com o tempo e o propósito de Deus. Esse entendimento do pregador gera um sentimento de frustração e amargura que só será curado no final do livro. O homem não tem capacidade por si só de entender que os planos e propósitos de Deus são visando a eternidade, mas que a eternidade foi colocada no homem. Ou seja, como eu disse lá no início, o homem precisa entender a sua posição de servo em relação a Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe já o início, o processo e o fim de todas as coisas. Ele sabe o início, como está a sua vida e a finalização dela. Então, alguém poderia dizer assim, então eu não preciso orar muito. Não, pelo contrário. Você precisa cada vez mais orar mais, buscar mais esse relacionamento de aproximação com Deus. Que é essa forma que Deus estabeleceu para que nós nos relacionássemos mais com Ele. Esse relacionamento mais íntimo para descobrirmos o poder que Ele tem, o poder que Ele colocou em nós, a capacidade que temos de realizar a sua obra. Porque o poder pertence plenamente a Deus. O salmista, no Salmo 62, verso 11, disse: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que todo poder a Ele pertence. Jeremias, no capítulo 32, verso 27, ainda diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Tem? E ainda, para nós finalizarmos, a soberania e o livre-arbítrio são princípios relacionados à palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Olha o que Deus diz aqui. Escolhe, pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, ele está dando ainda ao homem uma opção, mas ele está dizendo, escolhe a vida. Porque se você reconhecer que ele é soberano, então o que ele está orientando e direcionando é o que vale a pena viver e acatar. Lembrando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, santo, mas preferiu desobedecer. Ele preferiu sair fora do plano de Deus. Lembrando que essa capacidade de escolha que Deus estabeleceu em nós, Ele nos concede um privilégio de escolhermos, mas Ele define o que podemos escolher e as consequências também das nossas ações. Ao mesmo tempo, Deus tem todo o poder e direito de ajustar as situações de acordo com o seu propósito. Ou seja, erramos na escolha, preferimos tomar uma outra decisão que não a dele, mas Deus ainda assim pode ajustar. Pode ajustar as coisas dentro do plano dele. Filipenses 2,13, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer, ou seja, o plano. Deus é quem opera em vós tanto o querer, como o efetuar, ou seja, realizar o plano. Segundo o quê? A sua
vontade. Segundo a sua boa vontade. E ainda Eclesiastes 7:29, isto tão somente achei. Deus fez ao homem reto, perfeito, justo, né? Mas os homens buscaram muitas astúcias. Os homens buscaram muitas astúcias. Então não adianta ter todo o conhecimento do mundo sobre agricultura e usar todas as técnicas corretas, somente o soberano pode ditar se a semente vai produzir ou não, ou o nível da produção. Por isso que no verso 3 de Eclesiastes, capítulo 3, diz assim, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. E para nós finalizarmos, o soberano está no controle de tudo o que acontece na nossa vida. Mas quando estamos guardados nele, os eventos da vida não têm mais poder para nos separar dele. Romanos capítulo 8, verso 31 a 39 diz assim, todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A soberania de Deus ela é plena. A soberania de Deus ela é imensurável e inafastável do relacionamento do homem, de Deus com o homem. Nós podemos, por nossos erros, atrasar as coisas que estão para serem realizadas em nossas vidas, mas a soberania de Deus vai estar sempre presente e os seus planos vão se cumprir independente daquilo que nós planejamos ou não. Por isso que nós devemos confiar ao Senhor os nossos planos, porque nele nós teremos a decisão correta, nele nós teremos as coisas andando de acordo com a sua vontade. E assim nós terminamos aqui, e eu devolvo a palavra ao nosso pastor.